A paz do Senhor Jesus. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor, no melhor lugar do mundo, que é a casa dele, na presença dele. Que seria de nós se não fosse o Senhor, não é verdade? Quero agradecer a Deus, pastora Alain, muito obrigada. Que Deus abençoe essa igreja, nosso querido amado bispo Rogério, pastora Anabela. Deus abençoe Edinardo. Primeira vez que eu vejo você, que eu ouço você cantar. É verdade, é a primeira vez. Eu cheguei e falei, nossa Deus, que voz bonita, quem será que está cantando? Estavam todos em pé e eu não vi ninguém aqui em frente. E depois eu sentei e falei, mas olha que esse menino tem uma voz bonita. Deus abençoe, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem, ou a Bíblia digital, no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Graças a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 7. Ai, o som está ótimo, graças a Deus, porque a minha voz está bem cansada mesmo. E a gente pega esse tempo, né? Um tempo calor, outro dia já é frio. Teve um dia que fez as 4 estações num dia só. Eu falei, só Deus para nos dar graça, né? Para manter a saúde, ainda mais a voz, que nós precisamos da voz. Que Deus abençoe. Obrigada. Segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nós vamos ler o versículo 1 e 4, depois o 9 e 10. Amém? Podemos ler? Eu vou ler como está ali. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O 2, se dissemos, porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Versículo 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpado. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Você pode dizer amém por esta palavra? Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de uma passagem bíblica muito interessante, porque estava acontecendo uma crise nesta terra, uma situação muito difícil, uma seca muito grande, e quando não chove, o que acontece? Não tem o que comer, não há plantação, não há colheita, não há animais, então a fome estava reinando nesta altura. Mas, quando Deus olha e vê a situação caótica, em que se encontra alguém, um povo, o Senhor se move. Ele se move de uma forma muito deliberada. E levanta o profeta. E o profeta, ele abre a sua boca e fala aquilo que Deus manda. E ele diz, amanhã, neste horário, haverá abundância de alimentos. Glória a Deus. Como é bom nós ouvirmos uma palavra. Assim diz o Senhor. E quando Deus fala, a Bíblia diz que o homem vive, e vive com abundância.
Aleluia. Então o profeta profetizou que haveria bonança, que haveria abastança, que haveria alimento. Só que no meio disso tudo há um incrédulo. Sempre há um incrédulo. E esse incrédulo era aquele cuja pessoa estava do lado do rei. Era o braço direito do rei, onde o rei se apoiava. Era o capitão. Ele, ouvindo isso, ele expressa uma palavra dizendo assim: porventura o Senhor abriria janelas no céu, porventura, e daria alimento, do céu viria alimento. Esse incrédulo, esse murmurador, nós podemos fazer alusão da mesma forma quando o povo saiu do Egito e eles começaram a caminhar pelo deserto em rumo à terra prometida, e eles murmuraram. Quem aqui lembra da passagem lá em Êxodo? Eles murmuraram, eles não acreditaram. Aliás, eles viveram, eles viveram os milagres de Deus quando eles estavam na época da escravidão. O povo estava escravo, o povo só sabia trabalhar como escravo, e no final do trabalho comer a porção que lhe era devida, e no outro dia trabalhar novamente. Aí quando Deus opera maravilhosamente, os tirando do Egito com mão forte, com braço estendido e levando grande bonança, o povo se esquece, se alegram, mas se esquecem. E na primeira dificuldade, por que nós não voltamos lá para o Egito? Foi para isso que Deus nos tirou, para morrer nesse deserto? Não tinha sepulcro lá no Egito, não tinha pepino, não tinha cebola, Começaram a lembrar dessas coisas, sendo que Deus tinha prometido uma terra que manava leite e mel. Aleluia! A doçura daquela terra. Como o pastor falou aqui, a vida com Jesus é doce. Por isso que vocês dão chocolate. Eu não ganhei meu chocolate. Quem sabe eu também ganho, né? Mas olha, também não sou mais visitante, né? Eu venho tanto aqui que daqui a pouco eu sou de casa. Se não fosse o meu marido, que é o meu pastor. Aleluia, está sendo filmado. Eu estou me sentindo em casa, irmãos. Aleluia. Aleluia. Você está se sentindo na tua casa? Porque é a casa do nosso Pai. Dá um glória a Deus aí. É a casa do nosso Pai. A terra que manava leite e mel, eles se esqueceram e começaram a murmurar: não tem água, estamos cansados deste pão, viu? Olha só quanta murmuração, quanta incredulidade diante de um Deus que nós adoramos aqui, um Deus que sentimos a presença, um Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como murmurar? Mas a incredulidade deste homem fez ele bradar. E a incredulidade, a Bíblia diz que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. E eles têm vida curta. Tanto é que o profeta Eliseu disse assim: eis que tu o verás com os teus olhos, porém não comerá. Olha que sentença. Tu verás com os olhos e não comerá. Que coisa triste, já pensou? Todo mundo com fome, todo mundo com uma escassez de alimento, de tudo, e de repente ver tudo aquilo ali e não comer. Veja lá, você que não conhece essa passagem, o que acontece? Quando ele expressa esta palavra e recebe essa sentença, um capitão, não era uma pessoa qualquer, era um capitão a cujo braço o rei se apoiava. Era o rei e era o capitão. Olha só a postura dele, a altura que ele estava. Mas aí, em contrapartida, a Bíblia nos fala de 4 homens leprosos. 4 homens leprosos que nesta altura, segundo Levítico, as pessoas que tinham lepra, eles não tinham convívio social. Eles não podiam estar no meio de pessoas que estavam bem, que tinham saúde. Eles tinham que viver num lugar afastado, chamado de leprosário. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tinha uma doença que ritualmente a considerava imunda. Então ela também vivia num lugar afastado. Esses leprosos,
4 leprosos que a Bíblia diz, eles faziam parte desse ritual, segundo Levítico, que eles não poderiam estar no meio da sociedade, eles estavam afastados. Então o que eles fizeram? Saíram dos lugares onde eles estavam confinados a viver até morrer e foram até as portas lá da cidade. E eles ficaram ali, mas eles não podiam entrar. Não podiam, porque um leproso ele tinha que ficar mais ou menos 15 metros de distância das pessoas normais. E quando eles apareciam, eles gritavam: imundo, imundo. Então eles tinham que se retirar, porque se eles não se retirassem, eles seriam apedrejados e morriam. Lembra de Jesus quando estava no monte pregando, e Jesus desce do monte, e quando ele desce do monte, vem o leproso e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar, já que eu não fui lá no monte, lá em cima, com toda a multidão, eu estive aqui afastado, ouvindo os teus ensinamentos. Quem me dera estar aos pés do Senhor. Quem sabe aquele leproso estava expressando: quem me dera poder abraçar os teus pés e beijar os teus pés. Quem sabe tocar em ti. Quem sabe, mas olha, eu estou aqui. Se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus disse o quê? Eu quero ser limpo. Aleluia. Jesus tocou no leproso como santo. Aleluia. O santo pode tocar no imundo, mas o nosso Jesus, ele é santo, 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 e diante dele nós somos arabacanta, arabaxera, somos adoradores, somos carentes, somos necessitados dele. Tem algum carente necessitado aqui nessa noite? Aleluia. Você tem liberdade para clamar o nome dele. Senhor, se tu podes, se tu quiseres, tu pode entrar lá na minha casa e resolver aquela situação que ninguém pode resolver. Senhor, se tu queres, tu podes me libertar deste mal que me afronta, esta cadeia que me prende. E Jesus manda te dizer nessa noite: eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero, seja abençoado. Quem pode glorificar o Senhor? Aí eu vejo algumas qualidades desses 4 leprosos que eu quero falar aqui nessa noite. Eles demonstram atitude, coragem. Porque veja bem, no versículo 4, no 3, eles dizem assim, a parte B, eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Olha o que diz o seguinte: se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e nós morreremos de fome e apedrejado. Se ficarmos sentados aqui, também vamos morrer de fome. Então, um deles teve uma ideia: vamos então para o arraial dos sírios, do inimigo, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Por que isso? Porque os sírios não observavam esta lei dos leprosos. Então podia chegar leproso lá em Israel, não. No povo de Israel, não. Mas se chegasse em qualquer outra nação que não observassem essa lei, podia entrar, podia dar comida, podia fazer o que quisesse. Então, veja bem, o que eu percebo na vida desses leprosos, pastor? Eles não eram nada, eram pessoas comuns. Pior do que isso, doentes, completamente doentes, enfermos, leprosos, sem um pedaço do nariz, como é que chama? Desculpa, da orelha, sem um pedaço do nariz, quem sabe caindo o nariz. Quem sabe os dedos, era assim a lepra da época, os dedos caindo. Quem sabe deformado, faltando membros. E eles estavam ali, imagina 4 figuras desfiguradas por causa da doença. Não existia
tecnologia, a ciência, a medicina não alcançava nada, tratamento nenhum para esses homens. Então eles literalmente eram 4 leprosos, 4 figuras desfiguradas. Então eles estão ali. Se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Se nós formos lá, morreremos. Vamos ao encontro com o inimigo? Se eles nos deixarem, tem uma chance. Eles podem deixar viver, nos dar comida. Mas também se eles nos matarem, morreremos. Ou morreremos lá, morreremos aqui, ou morreremos lá. Mas vamos fazer alguma coisa. Vamos nos mover. Vamos tomar uma atitude. Atitude é que falta. Ai, eu sou tão coitado. Ai, eu não posso. Ai, não sei. Como é que é aquele... Tem um desenho, um filme. Eu não posso, a minha vida, coitado da minha vida, sabe? Ó vida, ó, é isso mesmo. Ó vida, ó isso. E fica olhando só para o umbigo. Com a cabeça baixa, com ar de derrotado. Olha, esses leprosos, eles tinham enfermidade no corpo, mas a lógica deles, a mente deles estava funcionando melhor do que qualquer um daqueles homens poderia estar com o rei. Aleluia! Eu quero te dizer, essa carne pode estar até corrompida com enfermidade, com dor, mas a nossa mente, o nosso espírito, ele pertence a Deus, e Deus quer agir, realizando um milagre na sua vida. Quem crê que Deus pode realizar milagres? Olha a lógica deles, movido por um resquício de fé. Pode ser que eles nos deixem viver, nos dê alimento, nos supra de alguma coisa. E lá vamos nós. E lá foram eles, para o arraial do Ciro. Eles levantam-se ao anoitecer e vão caminhando para o arraial dos Círios. Aí eu vejo Deus movendo quem nós nunca imaginamos. Os improváveis, pastor, para realizar, cumprir uma promessa, para cumprir a palavra de Deus. Deus usa quem quer, Deus levanta quem quer, do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus levanta alguém. Arabacanta, arabaxéria. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está necessitando, mas se você usar a tua fé, o Senhor vai mover quem Ele quiser ao teu favor, ao meu favor, amém? E lá vão aquelas 4 figuras. Agora você imagina, 4 figuras desfiguradas. Lá vão eles se arrastando, porque eles não tinham o físico normal. Como eu falei, faltava ali partes no corpo deles. E aquelas roupas coladas no seu corpo. Você pode imaginar uma coisa dessa? Eu não imagino. Eu não consigo imaginar. Aliás, eu fico imaginando, mas eu acho que eu não chego lá. Certo é que eles eram movidos. Um estava ao lado do outro. Claro que o que teve esta ideia e o que se manifestou, com certeza, ele devia pensar assim: onde que é que eu estava com a minha cabeça? Agora esses 3 vêm aqui comigo, mas vamos lá. Quem sabe o que eles conversavam no caminho? Certo é que eles foram andando, foram se arrastando, irmãos, e chegaram até o arraial dos Círios. E o que aconteceu? Quem já leu sabe, quem não leu vai saber agora. O exército do inimigo, preparado para atacar Israel, para acabar com o povo de Israel, armamento bélico até aqui. Quando os 4 leprosos chegam, ué, o que está acontecendo? Cadê os soldados? Cadê as armas? Cadê? Onde é que estão tudo? E aí eles viram os cavalos, os animais, todos presos, roupas espalhadas, e as tendas vazias. Eles não entenderam nada. Certo é que eles ficaram assustados. E depois você lê, a Bíblia vai dizer que eles entraram numa tenda. Quando eles entram na tenda, o que é que eles encontram? Um banquete, comida, da melhor comida importada
importada. Pensa que era comida, aquela porção que mandavam para eles através de um recipiente, aquela comida velha, aquela comida, quem sabe, sem nutrição, porque eles eram leprosos mesmo, iam morrer mesmo. Então leva isso aqui para ele. Mas não, eles chegam, tem um banquete, aleluia, de comida importada, de carne da melhor, aleluia, de frutas, verduras e tudo que você possa imaginar. Os banquetes estavam, eles chegaram e começaram a comer. Sabe que eu entendo disso, pastor? Eles não estavam lá no meio do povo quando houve uma profecia amanhã a essas horas. Sabe o que eu quero te dizer nesta hora? Quem tem fé, ele vai adiante da promessa. Quem tem fé em Deus, quem conhece a Deus, ele adianta, ele recebe antes. Ele estava com o estômago vazio, eles tomaram uma atitude, chegaram na tenda e comeram. Saíram da tenda, assustados, sem entender nada. Foram para outra tenda e estava assim de comida, abastança de comida. E eles comeram. Já imaginou quanto tempo sem comer? E encontra um banquete à sua frente. E o que mais? Você acha que Deus é um Deus de pouca coisa? É um Deus disso e acabou? Não, pastor. Eles encontraram roupas importadas, ouro, prata, tudo quanto é bem que eles não podiam ter, nunca na vida puderam ter. Estava ali tudo à disposição deles. Aleluia, aleluia. Enquanto Israel estava esperando o tempo passar para se cumprir a profecia, eles estavam tomando posse do melhor daquela terra, o melhor da terra que Deus tem. Deus tem para aquele que tem fé, Deus tem para aquele que tem atitude. Quem é que tem fé aqui nessa noite? Quem nessa noite, a partir dessa noite, vai fazer o propósito? Eu vou tomar uma atitude para esse meu Deus. Você vai viver além da promessa. Você vai receber antes da profecia se cumprir. A profecia não foi para eles, mas eles alcançaram essa bênção. E daí eu percebo algo na vida desses homens muito importante. Eles tinham responsabilidade. Veja bem uma coisa, eles estavam comendo, eles estavam ali bebendo, colocando roupa. Já pensou? Eles colocaram joias. O que um leproso quer fazer com joia? Eles tinham dedo para colocar anel de ouro. Quem sabe tinha um dedinho lá que não tinha caído ainda. Eles pegaram o anel e puseram no dedinho. Esses aqui eu posso não ter, mas aqui eu tenho um dedinho. Estou aqui com o anel. Talvez eles nunca puderam usar um ouro, uma prata, nada, mas eles não perderam a oportunidade. Eu vou usar tudo que tem aqui. Quem sabe eles colocaram colares. Olha, tudo que eles acharam ali, eles colocaram. E eles estavam se sentindo mais ricos, mais poderosos do que o próprio rei. Aleluia. 4 improváveis tomando posse do melhor que Deus tinha na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a responsabilidade, o nível de responsabilidade deles foi o que me comoveu, porque eles disseram assim, olha, disseram no versículo 9, então disseram uns aos outros, não é certo o que estamos fazendo, este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora anunciar isto ao palácio do rei real. Veja bem uma coisa. Eles estão na fartura. Eles estão ali comendo, bebendo do melhor, se vestindo do melhor. E eles se lembram do povo que não tem nada disso. Absolutamente nada disso. E o que eles fazem? Eles pensam naqueles que precisam. Isso se chama altruísmo. Eles não foram egoístas. Porque vou dizer uma coisa, com todo aquele ouro, toda aquela prata, se eles vendessem, eles não teriam condição de adquirir a cura. Não tinham condição de adquirir cura. Quem sabe nos dias de hoje, com a medicina, a tecnologia tão avançada. Mas eles não pensaram nisso. Eles só pensaram que eles estavam fartos, alimentados, providos de tudo que eles precisavam. Mas tinha um povo que estava morrendo. Quem sabe eles tinham família lá, que
também não tinha, a Bíblia não relata esses detalhes. Mas aí eu, estudando a palavra de Deus, eu penso, puxa vida, eles deviam ter parentes lá, famílias, não sei, mulheres, filhos, pais, irmãos. A Bíblia não fala, mas eles deveriam pensar também. Eles estão lá, enquanto nós estamos aqui na bênção, por que eles podiam fazer? Fugir com tudo aquilo e começar uma vida no outro lugar. Pelo menos eles não viveriam como eles estavam vivendo. E eles, movidos por um espírito de altruísmo, nós não fazemos bem, nós somos rejeitados, eles nos rejeitam, mas nós não podemos rejeitar a oportunidade, negar a oportunidade que eles poderão ter de se alimentar. Eles não sabiam da profecia do profeta, que no dia seguinte haveria comida. Eles não sabiam. E aí eles dizem o quê? Vamos agora e anunciemos a casa do rei. Foi uma atitude assim rápida. Foi um sentimento que veio até eles. O sentimento veio e eles não ficaram, será que vamos, será que não vamos? Como é que se diz? Toscanejando entre dois pensamentos. Vamos ou não vamos? Fazemos ou não fazemos? Vamos. Ah, não vamos não. Não, deixa eles lá. Não. Eles pensaram e assim fizeram. Eles foram. Mas aí você quer saber o que acontece? Eles foram até o palácio. No portão, do lado de fora, eles bradaram, anunciando as boas novas. O que é as boas novas hoje em dia? É o evangelho. Eu descobri que no grego antigo, o evangelho é um galardão que se dá para alguém que anuncia boas novas, que é o evangelho. Eles tiveram um galardão, de certeza. Na Bíblia não fala que eles foram curados, a Bíblia não fala que eles... Não fala nada disso. Mas diante do céu, que contemplou aqueles 4 homens, eles tiveram um galardão. Então vamos levar as boas novas, vamos levar alimento, vamos levar a boa nova notícia de que há alimento, de que há abundância de alimento. E mais que isso, que o inimigo bateu em retirada. Eles bradam, olha, podem ir lá, porque está tudo abandonado. O acampamento está abandonado e tem provisão para toda a nação. E aí o rei fala, será? Será? O que ele fez? O rei mandou 2 homens averiguar, porque não acreditaram. Eram improváveis, eram leprosos, não valorizaram a atitude deles. Foram lá e viram exatamente do jeito que os leprosos falaram. É que aconteceu. Mas olha, você não está querendo saber o que aconteceu com os soldados? Quem é que quer saber o que aconteceu com o exército? Quem quer saber? Levanta a mão. Você quer saber? Aí que eu acho lindo o nosso Deus. O que ele faz? 4 leprosos estão se arrastando, chegando ao arraial. E Deus faz com que o sentinela, que está observando, quando vem alguém, eles tocam um tipo de trombeta. Eu não vou pedir para tocar não, tá? Eu preguei lá na minha igreja, o irmão falou assim, pois eu vou aprender a tocar no piano o som da trombeta. Porque o atalaia, quando ele está, os meninos falam, mas pastora, você faz cada coisa com a gente. Aí eu falei, toca a trombeta tal. Porque assim, quando o povo vinha e era de guerra, então eles tocavam torom. É um tipo de trombeta. Não é bem assim, né? Só para você entender. Quando era de paz, o som da trombeta era outro. O que aconteceu? 4 leprosos estavam... Eles vinham para fazer guerra. 4 leprosos têm o que para fazer guerra? Nada. O que acontece? Quando o sentinela, o atalaia, que está vigiando toda a região, que ele olha, ele vê um exército armado até o fio da espada atacando. Então ele toca a trombeta, torom. Aí todo mundo entende, meu Deus, vem aí um grande exército. A Israel alugou os inimigos, as nações vizinhas, e Israel vem contra nós. Vamos fugir, porque o nosso exército, os nossos homens não são capazes de lutar contra esse exército. Quem era o exército, igreja? 4
4 leprosos que Deus fez com que ele enxergasse um exército. Eu quero dizer para você que maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Aleluia. Lembra quando os olhos do moço de Eliseu abriu? Olha, o exército é muito grande, mas aí o Senhor fez com que ele olhasse e visse, abrisse a visão dele e visse o exército de anjo. De certeza que Deus mandou um exército de anjo para pelejar por Israel. Aleluia. Levante a tua mão que eu quero profetizar na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Satanás não vai ter poder sobre a tua vida. Quando ele se levantar por um lado, por um caminho ele pode vir, mas por 7 caminhos ele fugirá de ti, ele fugirá de vós. O inimigo pode se levantar contra esta igreja, ele pode vir por um caminho, mas assim diz o Senhor, por 7 caminhos ele fugirá de vós, porque maior é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso que habita neste lugar. Arabacanta, arabaxéria, aleluia. Maior é o Senhor na tua vida. Receba esta palavra. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. É 20 minutos e 48 que eu tenho ou já passou? Não estou percebendo. Ah, está diminuindo, ok. Olha o poder do nosso Deus. O que acontece? Deus faz com que o inimigo fuja de terror, de pavor, quando Ele ordena a bênção para o filho teu, para o servo dele. Aí nós vemos aqui, o rei manda dois homens irem lá no acampamento. Eles chegam lá e quando eles veem todos os bens, os animais, os armamentos bélicos, os alimentos, toda a prata, todo o ouro, que eles fugiram, literalmente eles fugiram. Porque quando você foge de um perigo, você não pensa em mais nada, você pensa na sua vida, não é verdade? Está vindo um esquadrão aí de ladrões, de bandido. Você faz o quê? Você esquece bolsa, você esquece tudo e vai embora, não é assim? Eles fugiram dessa maneira, largaram tudo pelo caminho. Eu me lembro quando eu estava lá no Nordeste brasileiro, pregando a palavra de Deus no Piauí, e o Piauí faz divisa com o Maranhão, e meu marido foi pregar num lugar, eu fui pregar em outro, e quando o irmão foi nos levar para casa, ele e a esposa dele, tinha uma irmã junto, aí ele para deixar a irmã e não olhou direito, lá vinha 2 ladrões, 2 bandidos com uma arma enorme, que eu nem sei o nome daquela arma, meu marido se lembra o nome, mas é uma arma pesada mesmo. E aí, quando ele viu que os ladrões viram, já não tinha mais como falar para a irmã não sai, e trancar o carro e se arrancar, não tinha mais, eles estavam em cima. Aí um colocou a arma no motorista e o outro colocou na arma na esposa dele. E ele disse assim, eles gritaram, sai todo mundo, sai todo mundo. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, Jesus? Meu Deus do céu, eu estou sendo assaltada, eu nunca fui. Eu morei na São Paulo, na capital, e nunca fui assaltado. E aqui no Nordeste, meu Deus, o Nordeste é maravilhoso. Mas por que eu fui ser assaltada aqui? Eu pensei, falei, meu Deus, comecei a orar. E comecei a lembrar da palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 51, aquele que clama ao Senhor, o Senhor ouve. E nós veremos a glória dele. Eu falei, ai Jesus, tem misericórdia, é o pensamento. Jesus, tem misericórdia. Mas ali, eu saí, que eu também não pensei em nada. Estava ali minha bolsa, estava ali a minha Bíblia e a maletinha que eu carregava meus materiais, que era o nosso sustento, né? E aí ele falou, sai todo mundo, e vai para um paredão. Eu falei, misericórdia, para um paredão, porque os muros das casas são altos, e mãos levantadas, todo mundo, ele apontando a arma, me dá a chave do carro. Aí o rapaz, novo convertido, pastor, tá aqui o meu relógio, que é de ouro, tá aqui minha carteira, não quero nada, eu só quero a chave do carro. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, glória a Deus. Comecei, o que eu estava pensando, eu comecei, glória a Deus, aleluia, com as mãos para o alto. Tem gente que reclama que não gosta de levantar a mão, mas sai na rua, o ladrão fala, mãos para o alto, aí tem que levantar, né?
Aí eu estava lá, oh meu Deus, meu Pai, Senhor, me veio uma paz tão grande no meu coração. Eu comecei a glorificar o Deus, e glorifica. Aí o rapaz, o que é que essa mulher está falando? Aí o outro, cala a boca, vambora, pega a chave, vambora. De repente eu falei, ô moço, espera um pouquinho, a minha Bíblia está aí dentro, dá para você pegar a minha Bíblia? Irmãos, um ficou assim, pois ele teve que ir lá na caminhoneta, pegar a minha Bíblia, que é essa daqui, que o inimigo já tentou roubar, faz tantos anos que eu tenho, mais de 20 anos que eu tenho. Falei, não, inimigo não, lembrei de bolsa, me trouxe a Bíblia, é essa, tinha um monte de Bíblia lá, da irmã, da outra, do irmão, pois ele foi diretamente na minha, olha o cuidado de Deus. Aí eu falei, ele me entregou, eu falei, ô moço, espera um pouquinho, traz a minha bolsa aí também, porque eu vou precisar dela. Irmãos, Deus coordenando todas as coisas. O ladrão foi lá, pegou a minha malinha, não pegou das irmãs. É essa, eu falei, essa mesmo, moça, me dá aqui. Fui ao encontro do ladrão, do bandido, o outro com a arma lá. A senhora fique no paredão. Eu falei, eu fico, mas eu quero a minha bolsa. Dali a pouco, irmãos, eles estão entrando de novo. Ô moço, por favor, moço, a minha maleta do material, eu vou precisar dela amanhã. Aí o irmão falou assim, irmã, deixa eu levar tudo, irmã, eu te pago. Não, irmã, deixa esses homens embora. Falei, irmão, me desculpe, ele era bem grandão. Me desculpe, irmão, tudo bem, irmão, mas as minhas coisas, o diabo não vai levar não, eu quero tudo aqui. Irmã, você está doido? Eu falei, tô não, Jesus está aqui nesse lugar, Jesus está aqui, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Eu não sei porquê, de repente me veio uma alegria. Eu comecei a falar em línguas estranhas, falando pro moço, e os bandidos lá, fazer o que, irmãos? Entraram na caminhonete e foram embora. E ele falou, irmã, o que foi isso, irmã? Roubaram meu automóvel de trabalho, meu meio de locomoção de trabalho. E a outra irmã roubou a minha isso, minha aquilo. Eu falei, pois é, o que é meu está tudo aqui, aleluia. Ó, glória. Vocês não são ousados não, irmãos? Você nunca foi assaltado? Eu falei, nunca na minha vida. E como é que você está? Eu falei, bom, eu estou aqui, estou viva, né? Nós estamos aqui. Não demorou muito tempo, chega a polícia. Eu falei, que engraçado, parece filme. Depois que o ladrão vai embora, por quê? Os vizinhos estavam vendo tudo, mas ninguém tinha coragem de se mover, porque ali era um lugar entre Maranhão e Piauí. Eles têm uma rota aqui de tráfico, e carros, e peças, desmonte, aquela coisa. Não sabia nada daquilo. Aí nos levaram, os policiais chegaram e quiseram nos levar para a delegacia. Eu falei, olha aqui, senhor, por favor, me leva para casa, eu preciso encontrar com meu marido. E o rapaz falou assim, leva para casa, deixa tudo isso, porque eu preguei na cabeça do novo convertido. Fé, irmão, tenha fé. Não sei como que eu preguei. Resultado, fomos embora para casa. Irmãos, vocês não acreditam? Cheguei em casa, contei pro meu marido. Ele falou, menina do céu, você tá assim, branca, normal? Eu falei, você queria que eu tivesse o quê? Desaparecido, pálida, né? Eu falei, não, Jesus cuidou de tudo, tá tudo aqui. Olha, não mexeu em nada. Fomos deitar, o telefone toca, irmã. Era um novo convertido. Irmã, dá glória a Deus aí, porque a polícia acabou de ligar dizendo que o meu carro já está de volta, que é para eu ir lá buscar. Estou indo lá buscar. Sabe o que eles roubaram? Você vai dar glória a Deus agora. Tinha material de trabalho dele, que ele era vendedor. Ele ia ter um prejuízo enorme, porque ele era vendedor autônomo. Ele ia ter um prejuízo, mas Deus não deixou que roubasse. Sabe o que roubaram? Sabe o que roubaram? Uma pendrive com mais de 2.000 louvores. Eles roubaram a pendrive e não aguentaram ficar dentro do carro. Sabe por quê? Porque Deus cuida. O nosso Deus cuida. O nosso Deus cuida. Por isso não temais, diz o Senhor, não temais aquele que pode fazer morrer o corpo, mas tenha temor daquele todo-poderoso que pode te levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não temos que temer, nós temos que saber que temos um Deus que é poderoso e que o Senhor nos dá a vitória. A minha irmã falou assim, porque eu sou lá do sul, né? Do Brasil. Ela falou, minha irmã, pelo amor de Deus, larga esse povo e vem embora. Esse lugar é muito perigoso, aqui é mais seguro. Eu falei, eu? Arredar o pé de onde me colocou. Agora é que nós vamos mais dentro. Vamos até
amazônica. Nós embrenhamos, eu e meu marido, de carro naquelas matas lá, e fomos pregar que Jesus é o Senhor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele abençoa. E esse testemunho fez com que muitas vidas crescem em Jesus Cristo. Sem contar, irmãos, que nós entrávamos nas igrejas, pastor, estou sentindo de falar isso, aquele monte de espingarda de arma. Eu falei, meu Deus, esse povo é crente? Eles vêm para a igreja com espingarda. Aí nós descobrimos por quê. Porque as onças, os bichos ferozes, eles podiam encontrar alguém e eles serem comida. Então eles levavam a arma. Meu marido falou, meu Deus do céu, Jesus faz a obra que eu quero ir embora. Não quero encontrar com uma onça dessa. Fazer missão, eu estou dizendo, a obra missionária é a coisa mais linda. Mas sabe o que importa? Levar as boas novas de salvação, levar o pão da vida. Como é que eles poderiam ficar calado, somente aproveitar, sendo que tinha pessoas morrendo? Eu e você somos missionários de Deus. Nós devemos levar a palavra, ainda que nós falemos, olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Ainda que nós falemos isso, o Senhor tem compromisso. O certo é que, caminhando para o fim, meus irmãos, o que acontece? Eles foram lá buscar os alimentos. A população, o povo, imagina o povo com fome. O povo com fome perde até o raciocínio, né? Aí o rei falou assim, então já que tem comida, vamos fazer o seguinte, vamos organizar. O capitão fica na porta organizando a saída do povo. O que aconteceu? O povo, quando soube que tinha comida em abundância, eles saíram correndo, saíram sem rumo. O capitão que estava na frente organizando tudo, pisaram em cima dele e ele morreu pisoteado. Lá vem alimento, lá vem chegando a comida. Quem sabe estava cheio daquele churrasco gostoso, quem sabe estava aquele bacalhau delicioso, aleluia, para os nossos irmãos africanos. Quem sabe aquele funge, que eu já comi funge, é gostoso. Quem sabe, irmãos, aquela comida deliciosa. O capitão viu, mas não provou de nada. Ele morreu, porque a palavra de Deus não foi essa. Ele veria, mas ele não comeria de nada. Vamos colocar em pé. Aleluia, aleluia. O murmurador morreu. O murmurador, o incrédulo, perdeu a vida. Mas aqueles improváveis, eles se adiantaram à promessa. Eles tomaram posse antes da profecia se cumprir. E eles não foram egoístas. Eles foram e levaram as boas novas, a vida, a abundância de vida. Deus escolheu 4 improváveis para levar provisão para aquela nação. Fecha os teus olhos. Aleluia. É uma palavra de fé. É uma palavra de verdadeiramente grande vitória. Aleluia. Mas também é uma palavra de responsabilidade para mim e para você. De nós não ficarmos calados, de nós não ficarmos aproveitando só o que é bom. É tão bom vir aqui na IBR, ouvir palavra de bênção, receber uma oração, receber um abraço, uma esperança, é muito bom. E Deus tem isso aqui nessa noite, receber salvação em Cristo Jesus. Mas melhor ainda é nós sairmos daqui e dizer assim, olha, vamos lá, porque lá tem abundância de bênção. Tem o pão da vida, que é Jesus Cristo. É a boa nova que eu tenho para te dar. Tem alimento aqui também, irmãos. Tem alimento material também, porque eu sei que tem. E a nossa igreja é abençoada com as doações dos alimentos. Também tem, sim, Senhor. Nós estamos ganhando crente por causa daqueles alimentos. Também tem alimento material. Mas o pão vivo, o alimento espiritual, que é Jesus Cristo, tem na minha igreja. Vem e vê. O Senhor tem essa responsabilidade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Por isso eu quero orar por você nesta hora.